E aí pessoal, demorei mas voltei. Bem-vindo ao canal Banzas. Segue a vinheta. É muita melodia! O episódio começa com uma reunião em Michigan, onde o Marty diz brincando ser o local original da sala de guerra. Enquanto o time de Oak Island continua suas buscas por um mergulhador qualificado para ajudar a chegar ao fundo do 10X, Marty Lagina, seu filho Alex e o Craig Tester convidaram os experts em sonar Mike Roberts e Dave Delane para participar com eles de uma importante reunião. Além desses serem mergulhadores profissionais, Mike e Dave possuem mais de 50 anos de experiências combinadas no uso de uma avançada tecnologia de visualização debaixo d'água. Na reunião, eles falam sobre a possibilidade de utilizar um scanner para varrer meio que o solo em volta da ilha. Esse scanner funciona enviando pulsos sonoros, que não apenas agitam o solo do oceano, mas também conseguem penetrar pelas camadas de sedimentos abaixo, criando assim um modelo tridimensional de características naturais e também a possibilidade de identificar possíveis objetos feitos pela mão do homem. E então, o Dave, apontando para um mapa, diz que há alguns anos atrás eles realizaram seus mergulhos na costa de Oak Island e por ali, escaneando, eles encontraram alguma coisa, algo como um naufrágio, tipo uma carcaça de algo, porém eles não tinham certeza sobre o que era. Será possível que por todo esse tempo o tesouro de Oak Island talvez nunca estivesse localizado na ilha, mas sim que estivesse ali na costa? E assim como muitas coisas em Oak Island acontecem, Dave diz que no ano seguinte eles voltaram em Oak Island para medir novamente e procurar o objeto, porém dessa vez eles não o encontraram. Já é algo bem conhecido que as águas da Baía de Mahon, onde Oak Island está localizada, já foi parte da rota de troca entre europeus e o Novo Mundo nos séculos 16 e 17. E também foi aqui que, durante o apogeu da pirataria, que navios mercantis e sua valiosa carga foram vítimas de ataques. Será que encontrar evidências de um naufrágio nessas águas ofereceria uma conexão com a história sobre tesouros enterrados estando em Oak Island? Dave e Mike dizem que estão esperançosos para voltar para Oak Island e encontrar evidências. Marty então pergunta o que eles vão fazer de diferente dessa vez. Dave responde que agora eles possuem um sonar com uma resolução muito maior. E então Marty diz, beleza. A praia tem mudado muito e eles querem ter certeza de que foi feito tudo o possível legalmente em questão de pesquisas no solo do fundo do mar. Voltando para Oak Island, Rick e o historiador da ilha Charles Barkhouse começaram a operação de perfuração. Hoje, Rick chamou o perfurador Logan para perfurar no segundo ponto da propriedade do Fred Nolan. E esse próximo buraco tem algo interessante. O Fred Nolan chama de o Velho Poço. Ele fez pesquisas no pântano e quando saiu de lá, ele acabou batendo em algo que produziu um som meio que oco. O interessante é o fato de que essa área em meados do século XIX pertencia ao Anthony Graves, um misterioso latifundiário que era conhecido por pagar suas dívidas com antigas moedas espanholas de prata. Os perfuradores Harold Fraser e o Jason Pike vão utilizando canos na perfuração para retirar a cada 2 metros de profundidade amostras do solo, para assim buscar por evidências de algum antigo poço, e eles fazem isso olhando as quebras da ardósia. Então, eles vão tirando as amostras da ardósia e meio que eles vão montando como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. E apesar de já terem saído várias amostras, ainda não encontraram nenhuma evidência de algum buraco. Só relembrando que, diferentemente do lado oriental da ilha, que é composto por um material poroso, a anidrita, o solo da parte ocidental, que é bem aonde o time está explorando hoje, é formado de um solo duro, formado em camadas, e que não é conhecido por possuir buracos naturalmente. E eles vão continuando nessa pesquisa por um tempo. E até que enfim, parece que algo estranho ocorre. Uma das amostras demonstra um padrão em que uma das partes parece não possuir conexão com a outra. E isso sugere que possivelmente existe algum buraco, ou alguma espécie de túnel. Será que o time realmente descobriu um buraco debaixo da terra na propriedade do Nolan? Um buraco bem na ardósia?
E Rick conversa com Harold para confirmar as medidas, e parece que o buraco possivelmente está a uma profundidade de aproximadamente 35 metros de profundidade, e pela distância das pedras da amostra, parece que existe um vazio de 1,5 metros. E nessa hora chega o Fred Nolan, e eles contam as novidades para o Fred, e o Fred fica animado ao saber do vazio que encontraram. Rick pega o celular e avisa as novidades para o Marge. Dois dias depois, após ter recebido evidências que as informações do Fred Nolan podem ter levado a incríveis descobertas, Jack Bagley, juntamente com o filho do Marge, o Alex Lagina e o Charles Barkhouse, viajaram para Bedford, o Instituto Oceanográfico em Halifax, para ver um mapa do fundo do mar que supostamente demonstram artefatos. Chegando no instituto, eles são recebidos pelo cientista Bob Courtney, que os cumprimenta, e eles dali vão diretamente para a biblioteca olhar os mapas. Bob é expert em gravar e estudar a topografia da superfície debaixo d'água. Os três estão ali, pois estão atrás de informações sobre o misterioso pântano triangular, dito pelo Fred Nolan, durante uma reunião recente na sala de guerra. Fred Nolan mencionou sobre um muro de madeira entre o pântano e a praia. Seria essa a prova irrefutável que o time vem procurando? A prova de que, na verdade, o pântano fora construído pela mão humana. Bob então começa a mostrar a topografia do solo debaixo d'água, em torno de Oak Island. E os mapas não mostram apenas variações na profundidade do solo, eles também revelam muitos formatos curiosos e anomalias no solo do oceano. E Bob diz que existem coisas no mapa que eles não sabem ao certo quem, nem quando essas anomalias foram criadas. Porém, eles podem reconhecer baseados em sua experiência de que não são naturais. E aponta uma das elevações que ocorreram perpendiculares à costa. Tipicamente, se fosse um processo natural, essas elevações deveriam ser paralelas à costa. E que provavelmente, então, foram feitas pela mão humana. E nesse momento todos olham com uma cara de espanto. E outra coisa que o Bob mostra é uma forma que tipicamente é formada por navios naufragados. E nesse momento, novamente todos ficam olhando apreensivos. E por último, ele mostra umas marcações que são uns riscos, que possuem uns 600 metros. E eles sabem que essas marcações são reais, porém não possuem certeza sobre o que as formou. E o Jack pergunta se elas não poderiam ter sido formadas por âncoras. Será que a área pode ter sido realmente o local onde os navios colocavam suas âncoras, quando tesouros valiosos estavam sendo enterrados em Oak Island? Charles Barkhouse aproveita e começa a falar da teoria do Fred Nolan. E analisando o mapa, ele pergunta para o Bob se ele acha que essa teoria faz sentido. Bob responde que por conta da idade da ilha e a mudança das profundidades de terra, possivelmente isso corrobora com a teoria do Fred Nolan. Então eles agradecem e se despedem. Empolgados pela informação que obtiveram no Instituto Oceanográfico, Alex e Jack retornaram para Oak Island para verificarem o que aprenderam. E juntamente com eles está o Craig Tester, o mergulhador Mike Roberts, o Dave Delaney, o mergulhador local Tony Sampson e o arqueólogo marinho Robert Peterson. E a ideia é iniciar vasculhando a área próxima à enseada do Smith e um dos lados do pântano. Porém não limitando apenas a esses, pois a ideia é vasculhar os arredores de Oak Island. E assim eles iniciam as medidas jogando o sensor na água, o sensor que eles chamam de Starfish. E as medidas funcionam assim. O Starfish é um dispositivo de sonar que, utilizando ondas de som, ele é capaz de detectar e obter imagens de alta resolução de qualquer objeto ou formação no solo do oceano, com aproximadamente um alcance de 64 metros. Então o barco começa a se mover lentamente, pois eles precisam se locomover a uns 3 km por hora para que as imagens fiquem boas. E enquanto o barco se move, eles vão acompanhando as imagens pelo monitor. Nesse momento, eles estão passando pela praia sem pedregulhos. Uma das coisas que são muito curiosas na parte norte da ilha é a praia que tem lá, que diferentemente de quase todo pedaço da costa, ela não possui pedras grandes e nem pedregulhos. E é especulado pelo Dan Blankenship que essa praia chamada de praia sem pedregulho talvez seja artificial, ou seja, feita pela mão do homem. Mas, se caso isso for verdade, qual seria então o propósito? Será que essa praia abriga outra série daqueles dedos, aqueles iguais encontrados na enseada do Smith?
e eles continuam varrendo a área e olhando no monitor, e de repente aparece algo interessante, e todos vão olhar mais de perto. E o Mike diz que tem uma forma muito peculiar, e diz que parece ser um barco, e o Jack Bagley também analisa e diz que para ele aquilo realmente é um barco. Durante os 220 anos de busca pelo tesouro em Oak Island, existem muitos que acreditam que a resposta para o mistério não está debaixo da terra, mas sim debaixo da água. Em 1791, durante o auge da Revolução Francesa, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta tentaram fugir para Paris antes deles serem presos e executados. Uma das muitas histórias sobre essa situação difícil é aquela que sugere que a rainha pegou suas joias e outras coisas preciosas e pediu para que seus servos as enviassem para Londres e depois cruzar o Atlântico para a Nova Escócia. Seria possível que o navio que estava carregando as joias nunca tenha chegado em terra firme, ou seja, tenha afundado próximo à costa? E enquanto Craig e o time continuam buscando por pistas, Rick Lagina, juntamente com Dave Blankenship e o Dave Henske, chegam à parte sul do pântano para verificar outro incrível achado e teoria de Fred Nolan. Agora eles estão tentando descobrir o muro de madeira que o Fred Nolan alega ter localizado após ter parcialmente drenado o pântano em 1969. E o Rick explica que a ideia é cavar em uma área aonde aproximadamente o Nolan tinha descrito. Porém, apesar do Rick possuir uma super escavadeira ao seu dispor, ele deve seguir várias regras ambientais restritas. Regras essas que impedem ele de sair cavando o quanto ele quiser. Essa regra o obriga a escavar em uma profundidade máxima de aproximadamente 1,8 metros, e também existe a exigência de que ele mantenha as escavações não menos que a 2,7 metros do pântano, para garantir que o pântano não seja violado. Rick continua dizendo sua ideia e ele diz que, baseado nos relatos do Fred, ele sabe que a estrutura de madeira possui aproximadamente 3 metros de comprimento e que sua ideia é ir cavando a cada 1,5 metro e ir varrendo até encontrar esse muro, e assim é iniciado as escavações. Levando em conta que o time possui uns 100 pés para cobrir, Rick sabe que talvez exija um número de tentativas antes que ele encontre o que ele está procurando. E a máquina faz as primeiras tentativas e o Rick pede para parar a escavação, pois ele quer dar uma olhada em algo que chamou sua atenção, e ele pega um objeto e mostra para os outros. Porém, não parece ser nada, e continuam cavando ali até chegar no limite permitido. E sem desistir, Rick pede para as escavações se iniciarem agora em um ponto a alguns passos de onde eles estavam, esperando assim que algum resultado apareça. E então a escavação é retomada, e novamente Rick pede para parar, e parece que encontram algo. E parece que é um pedaço de madeira processada, ou seja, feita pela mão humana. Poderia essa madeira ser parte da parede de madeira que o Fred Nolan disse ter encontrado há mais de 40 anos atrás? Porém, analisando um pouco mais, eles chegam à conclusão de que aquela madeira não é antiga, e apesar de estar em uma profundidade correta para o muro, essa madeira não é antiga o suficiente. E Rick não se rende e pede para que mais uma escavação seja realizada a alguns metros de onde eles estavam. E agora, após eles tentarem novamente uma escavação, eles encontram nada. Não contente com o resultado, Rick aponta outro lugar e pergunta para os outros o que eles acham de mais uma tentativa, e todos concordam. E agora, novamente cavando, começa a aparecer mais pedaços de madeira. Rick pede para parar a escavação e vai checar, porém, novamente, nada. Rick e o grupo acabam não encontrando evidências do antigo muro de madeira que o Fred Nolan alega ter visto. Será que o muro realmente estava ali? Porém, alguns metros abaixo do que Rick está legalmente permitido em cavar? Rick, apesar de triste, continua determinado a retornar quando possuir uma permissão legal para poder escavar mais a área, pois ele realmente acredita que o muro está ali, pois o próprio Fred Nolan o encontrou e ainda tem os detalhes de seu comprimento e largura. Ao passo em que Rick suspende as buscas do pântano, Craig, Jack, Alex e o time ainda estão esperançosos em encontrar algo nas águas da costa da ilha. O time continua olhando no monitor e coletando mais dados. E finalmente aparece mais uma coisa interessante no monitor. Uma forma triangular surge na tela.
parece ser uma pedra triangular em cima de outra pedra triangular. Nesse momento, Jack diz que não acha que a Mãe Natureza teria feito algo assim, e eles perguntam para o Mark Roberts se ele já teria visto algo dessa forma. E ele responde que não. E o interessante é que essa pedra em cima de outra pedra apontam justamente para a formação triangular de pedras que está na ilha. Antes de ser destruída na escavação massiva feita pelo caçador de tesouros Robert Dunfield em 1966, a chamada pedra triangular era associada a uma espécie de evidência, pois ela aponta para o norte diretamente para o original Poço do Dinheiro. Poderia essa misteriosa pedra triangular submersa em centenas de metros de água ser outra marcação feita por homens? O pessoal então encerra as atividades e conversam sobre os dados coletados. Após um longo dia recolhendo valiosos dados e imagens de sonar nas águas ao redor de Oak Island, Marty Lagina se junta ao seu irmão Rick e seu parceiro Craig Tester e outros membros do time em um pub para compartilharem os achados. E o Alex, todo empolgado, diz para o pessoal para informarem as boas novidades para o seu pai. E basicamente eles contam para o Marty sobre as imagens do scanner e o quão boas elas são. O Mike Roberts então vai mostrar as fotos do scanner para o Marty e o Marty o interrompe e pergunta o quão impressionado ele está com esses resultados. E o Mike responde que ele realmente acha que aquilo é algo muito interessante. E eles mostram a pedra triangular que está em cima de outra pedra triangular que aponta para uma formação triangular de pedras na ilha. E o Marty fica admirado, e eles chegam a comentar que até poderia ser por conta de erosão, porém eles queriam verificar e já vão conversando com o mergulhador para armar um mergulho no dia seguinte. Será que o time está apenas a 24 horas de encontrar uma nova evidência que possa ajudá-los a resolver o mistério de Oak Island? E então eles brindam a essa possibilidade. Espero que estejam gostando dos resumos. Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!